Talvez você seja aquela pessoa que está procurando uma saída para a sua vida e não sabe mais o que fazer. Você perdeu as esperanças, perdeu a fé, já não tem mais coragem, você já talvez não é mais jovem, ou talvez você é jovem e perdeu toda a sua energia psicológica. E você hoje caiu aqui neste vídeo e eu tenho certeza que hoje Deus irá falar com você. Vamos falar da história de Pedro, de um simples pescador que vivia em Jerusalém. Talvez com esperança nas profecias e das promessas que haviam sido feitas pelos profetas da antiguidade. E devido às circunstâncias de sua vida, já não havia mais esperança para ele. Talvez Pedro já estava desanimado, já tinha perdido a sua fé, tinha perdido as suas forças de tanto esperar. Talvez dívidas estivessem corroendo o cérebro dele. Talvez assim também é a sua vida. Talvez as dívidas estão corroendo seu cérebro. As perseguições, as ansiedades, as tribulações na vida pode estar perturbando a sua mente, perturbando a sua alma. Mas hoje Deus trará o conforto para você através da mensagem que eu vou passar. Talvez Deus vai falar com você de uma forma maravilhosa e acalmará a tempestade interna que corre dentro do seu coração. Hoje Deus entrará neste barco e vai acalmar a tempestade. Vamos falar de Pedro. Como Pedro era antes de Jesus e depois como ele ficou após a morte e ressurreição de Jesus. Pedro era um homem preocupado, nervoso, atribulado, triste, decepcionado, já tinha perdido todas as esperanças de sua vida. Porém, Pedro, ao decorrer da sua vida, pescando, já estava acostumado com as malandragens, com as perseguições, com os cobradores de impostos, com a guerra que havia naquela época entre os homens. Talvez ele olhasse para os quatro cantos da terra e talvez ele dissesse para si mesmo: aonde está o Messias? Aonde está aquele que havia sido prometido? De repente, ele ouve-se falar em um pregador chamado João Batista, que estava batizando e pregando e falando no nome do Deus Todo-Poderoso e levando as pessoas às águas e dando testemunho daquele que havia de vir. Pois, na verdade, Jesus já estava na terra, crescendo em sabedoria, em tamanho, em força espiritual, de maneira que se preparando para agregar agora os seus discípulos. Jesus agora estava unindo os seus discípulos, um após o outro, logo após encontrar João Batista ser batizado nas águas. Jesus agora vai para o deserto, sofre as tentações no deserto, e depois ele retorna e vai chamando discípulos por discípulos, até que completasse os 12 apóstolos. Pedro estava ali como um deles. Porém, Pedro era um dos mais revoltados. Eu acredito que Pedro era aquele que mais indagava, era o que mais perguntava. E era medroso, talvez estava angustiado, oprimido e já não sabia mais o que fazer. Mas Jesus chegou para acalmar o coração de Pedro. E ele foi ensinando, Pedro foi andando com ele, de maneira que ele se apegou de maneira tão grande com nosso Senhor Jesus, que Pedro já não queria mais sair ao lado dele. Pedro era o que mais colocava a cabeça sobre os ombros de Jesus. Pedro era o que era mais convidado para subir ao monte a orar. Pedro era o mais convidado a estar com Jesus por onde ele fosse. Pedro e Tiago e João andavam juntos. Ali eles começaram a seguir Jesus por onde Jesus andava. Mas Jesus traz uma profecia. Jesus disse: olha, o Filho do Homem será entregue, será morto, será massacrado e logo depois, no terceiro dia, ressuscitará. E Pedro falava: do que ele está falando? Ele não pode nos deixar. Ele está conosco agora. Nós estamos confortáveis. Nós estamos com o coração mais cheio de fé. Agora nós estamos com corações mais calmos. Estamos aliviados. Mas Jesus teria
que partir. Jesus dizia: olha, vou, mas enviarei para ti o Consolador. Enviarei ao mundo o Consolador, cuja o homem não pode ver, mas ele estará convosco para sempre em vossos corações. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo viria e que ele subiria e que o Espírito Santo agora desceria sobre a face da terra, como está escrito nas escrituras do profeta Joel, que diz que nos últimos dias, diz Deus, no capítulo 2 e no verso 28, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quais são esses últimos dias? Abrangem desde a morte de Jesus até os dias de hoje. Essa profecia ainda está em andamento, ela está se cumprindo, porque Deus está derramando do teu Espírito sobre toda a carne. Então Jesus agora vai partir para o céu, e lá ele olha para baixo e diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos ali ficaram em Jerusalém, em suas casas, se uniram ali, buscaram, deixaram seus interesses de lado, deixaram suas preocupações no bolso, não estavam mais olhando para suas dificuldades, estavam centrados somente na oração, no jejum, na leitura da palavra, estavam concentrados agora em buscar o Consolador que havia sido prometido. Aconteceu que no capítulo 2 de Atos Apóstolos, no verso 1 ao 4, estava Pedro ali em Jerusalém, como de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, Mas que casa? Seria a casa que eles estavam orando? Seria a casa que eles estavam? Não, a casa era eles, encheu toda a casa. E agora Pedro, aquele homem tímido, com medo, porque Jesus tinha partido, e já a perseguição da igreja através de Nero estava ardente, Pedro agora se coloca lá fora e começa a pregar com tamanha ousadia. Agora Pedro sai de dentro da casa, bota a cara lá fora e prega o evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E quando Pedro começa a pregar a palavra, muitos que estavam lá fora, ouvindo-se e compargiram os seus corações, rasgaram o peito, disseram: o que temos de fazer? Cremos e que Jesus é o Salvador. O que devemos fazer? Pedro diz: olha, arrependei-vos e seja batizado no nome de Jesus e sejais cheios do Espírito Santo. E todos ali se arrependeram. A ousadia de Pedro crescia de maneira tal que todos que estavam ali em volta se arrependeram e aceitaram, e foram ali, aceitaram 3.000 almas, aceitaram a Jesus naquele dia. Porém, Pedro havia um longo caminho a triunfar. Pedro ainda havia um longo caminho espinhoso para que ele pudesse caminhar. A jornada ainda seria grande. E por volta de 64 depois de Cristo, Pedro agora é perseguido por Nero. Pedro agora é perseguido pelos homens maus, os homens endemoniados, os homens que queriam ver a derrota. É semelhante ao que o Brasil está passando hoje. Os cristãos estão sendo perseguidos, mas em outros lugares os cristãos também ainda continuam sendo mártires, ainda continuam sendo perseguidos. Então Pedro agora, sendo perseguido por Nero, ele é pego. Só que Pedro agora é também um homem que vai ser sacrificado. Segundo a história, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse assim: olha, não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. A morte de Pedro teria acontecido em Roma por volta do ano de 64 após Cristo, por volta de 64, 67. Não se tem um documento que diz que Pedro teria pedido
para que ficasse de cabeça para baixo na hora de sua morte. Mas há testemunhas da época diziam que isso teria acontecido. Eu acredito firmemente que Pedro teria tamanha ousadia de dizer desta forma aos homens daquela época, pois a perseguição em Roma era ardente, porque Nero havia armado um esquema dizendo que os discípulos haviam tocado fogo em Roma para justificar suas práticas malignas e poder punir os evangélicos, os cristãos que traziam boas novas na época, como desculpa esfarrapada para fazer o que ele bem queria, construir o templo luxuoso que tanto queria, e colocou a culpa num povo humilde e simples. Na igreja naquela época não havia templos, não havia naquela época pessoas que congregassem em templos como essas igrejas grandes que você vê hoje, porém em casas, em catatumbas, e eram perseguidos porque eram odiados, eram considerados antipopulares, e as pessoas tinham muita raiva daqueles que pregavam a Jesus. Mas, voltando ao assunto, você acha que as pessoas ainda não sentem raiva daqueles que têm as marcas de Cristo? Você acha que o inimigo ainda não persegue os cristãos? Você está enganado. Se você é cristão de verdade e você não é perseguido, é porque tem algo errado. Mas se você é um cristão de verdade e você é perseguido, é porque você está fazendo a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você é perseguido. Mas, moral da história, onde eu quero chegar? Eu quero dizer que, a partir do momento que você se enche do Espírito Santo, a sua casa é cheia. E línguas repartidas como os de fogo tomar conta dos seus lábios, você passa a ser um homem cheio de ousadia, cheio de poder, cheio de graça, e deixa de ser uma pessoa tímida, deixa de ser medroso, deixa de ser covarde e passa a ser um homem valente, um homem que não tem medo de nada, um homem que não tem medo daquele que podem matar o corpo, mas teme aquele que pode matar o corpo. E não só pode matar o corpo, mas também lançar a alma no inferno. Bom, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a sua mãe, com seu pai, com a sua família. Que Deus vos abençoe. Amém.